Olá, meus queridos alunos do IFPE de Barreiros. Tudo certinho? Hoje nós vamos falar sobre os pré-socráticos, né? Ou seja, aqueles que são considerados os primeiros filósofos. E aí vamos começar novamente falando a respeito do significado das palavras. O que significa o termo pré-socrático? O que significa, por exemplo, o termo pré-história? Ora, pré significa antes. Então, pré-história é o que vem antes da história. Mas a pergunta fica, quando é que começa a história? Por que as pessoas chegaram e disseram, pronto, puf, a partir daqui, de agora em diante, nós temos história. E antes disso, nós só temos a pré-história, a coisa que veio antes da história. Qual é o critério? O porquê que determina-se aquele momento como o começo da história? Ora, o critério usado é o quê? A escrita. Então, no primeiro momento que os seres humanos começaram a escrever a respeito do que eles faziam, eita, semana passada a gente invadiu o território do lado, matou todo mundo e roubou tudo que eles tinham. Foi massa. Pronto, nesse momento começou a história. Mas significa que antes das pessoas escreverem o que elas faziam, é porque elas não faziam nada? Ora, claro que não. Elas faziam sim. E como é que a gente sabe o que elas faziam? Através de achados arqueológicos, né? Pinturas na parede, ou ferramentas que a gente encontra, ou sei lá, por exemplo, a gente encontra um terreno cheio de esqueleto com buraco na cabeça. A gente já sabe que provavelmente deve ter tido alguma grande batalha ali. Então, se pré-história é o que vem antes da história, escolheu-se o determinante da história, essa questão da escrita, pré-socrático é o que veio antes de Sócrates. Mas por que escolheu-se Sócrates para ser essa marca do começo da filosofia propriamente dita? Não tem nada a ver com a escrita. Afinal de contas, o Sócrates, a filosofia do Sócrates, não era feita pela escrita, mas apenas oralmente. E sim, os pré-socráticos escreviam. Então por que Sócrates, né, como esse ponto de marcação? Por que a gente joga todos os que vieram antes como apenas pré-socrático? Ora, Sócrates inaugurou um novo estilo de fazer filosofia. Essa que a gente considera propriamente a filosofia ocidental. Então o termo pré-socrático, na verdade, é um termo que a gente joga por cima desse grupo de filósofos para se referir a um estilo diferente de fazer filosofia que não era propriamente o estilo do Sócrates. E aí é por isso que Aristóteles ele não considera os pré-socráticos propriamente filósofos. Ele se refere a eles como aqueles que primeiro filosofaram. Então é mais ou menos aquela ideia, né? Sei lá, uma asa delta não é propriamente um avião, mas talvez seja a primeira ferramenta que a gente teve para voar. Mais ou menos isso. Para você considerar que algo é um avião, você precisa de algo a mais do que o simplesmente se movimentar pelo ar sem contato com a terra. Mais ou menos isso. E é importante a gente frisar o quê? Que esse termo pré-socrático vai em relação ao estilo de fazer filosofia. Os pré-socráticos eles não eram uma escola única de filosofia que todo mundo pensava a mesma coisa e todo mundo concordava. Ao contrário, os pré-socráticos tinham ideias diferentes, eles discordavam entre si, mas eles tinham meio que uma temática central e uma maneira de fazer filosofia que nos permite agrupá-los. E é importante chamar a atenção que quando a gente pensa em filósofo, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Atenas. E os pré-socráticos, na verdade, o início da filosofia não foi em Atenas, mas nas colônias gregas. Principalmente na Jônia, na Ásia Menor, e no sul da Itália, ali em Siracusa, né, em Eleia e por ali vai. Então é importante isso, né? O início da filosofia não foi no centro, mas nas colônias. Em parte, talvez, porque eles tinham contato também com outras culturas e trocavam essas ideias. Então, se os pré-socráticos são agrupados por causa do estilo, que estilo é esse? Os pré-socráticos estudavam a questão da cosmologia. A cosmologia da physis. Como a gente falou, o que é que significa physis? Natureza. Natureza no sentido daquilo que muda, que se transforma. E o que é que significa a palavra cosmos? Cosmos, em grego, significa ordem, ordenação. Então os pré-socráticos procuravam entender por que essa mudança toda que a gente vê por aí possui uma ordem. Por que essa mudança toda que a gente vê por aí
não é algo totalmente aleatório e sem pé nem cabeça. Mas não, parece que apesar das coisas mudarem, elas mudam com uma certa ordenação, com uma certa estrutura. Então, os pré-socráticos procuravam entender por que a natureza possui uma ordenação. E aí, mais importante, eles procuravam o quê? O princípio, a origem de toda essa transformação. O que fundamenta a ordem dessa transformação. E aqui eu preciso fazer um parênteses para frisar vocês que a gente tem muitas dificuldades em conseguir entender os pré-socráticos. Por quê? Primeiro, o grande problema de saber o que eles realmente pensavam é que quase nada do que os pré-socráticos escreveram sobrou. Então imagine que o cara escreveu livros e livros e livros e livros e livros, e desses livros todos sobrou, sei lá, alguns papéis, umas 3, 4 folhas aleatórias aqui e acolá, meio comida que dá para você ler umas 3 ou 5 frases. Então, dos escritos diretos sobraram só poucos fragmentos. Outra fonte que a gente tem para saber o que é que os pré-socráticos pensavam é a doxografia, ou seja, o que outros filósofos posteriores, outros filósofos antigos, alguns que tiveram contato direto com a obra deles, outros não, que falam do que escutaram, escrevem algo a respeito do que os pré-socráticos pensavam. Então, por exemplo, uma das grandes fontes, tanto para alguns fragmentos quanto para a doxografia, que a gente tem hoje em dia a respeito dos pré-socráticos, é o Aristóteles. Então, o Aristóteles, ao estar fazendo a filosofia dele, fazia referências aos pré-socráticos, criticava os pré-socráticos. Então, a gente meio que tem que confiar, mais ou menos, no testemunho do Aristóteles, que, convenhamos, pode ser que nem tenha lido tudo que aquele pré-socrático falou. E a terceira grande dificuldade que a gente tem para entender os pré-socráticos é que, como eles estavam no começo, né, iniciando esse processo de pensar filosoficamente, eles ainda usavam uma linguagem muito simbólica, muito poética. Por exemplo, os pré-socráticos eles escreviam em versos, versos de poesia, com métrica e tudo mais. Então, às vezes eles podem usar uma palavra que o significado talvez não seja aquele significado literal que a gente pensaria, mas está usando como uma representação para alguma outra ideia. Ou seja, os pré-socráticos não tinham uma precisão muito grande em seus conceitos. Mas falando de conceitos, o principal conceito que os pré-socráticos estudavam era o arché. O que significa arché? Arché é um termo grego que significa princípio. Então eles procuravam o princípio da ordem da natureza em algo que fosse da própria natureza. E isso pode ser simbolizado pelo primeiro pré-socrático, o Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo ocidental, que dizia a seguinte frase: tudo é água. E aí veja só, de tudo que o Tales escreveu, a gente só tem essa frase: tudo é água. Tales dizia que tudo é água. Tem essa frase e outra também, né, que diz: Tales dizia que as coisas estão cheias de deuses. Mas pronto, eis aí a obra completa de Tales de Mileto, que você já conhece as obras completas de um filósofo. Já pode contar vantagem por aí. Mas o que Tales queria dizer quando ele dizia que tudo é água? Ele quer dizer que eu posso, sei lá, beber esse livro aqui, porque tudo é água, então esse livro é água? Claro que não, né? Quando ele dizia que tudo é água, ele queria dizer o quê? Que o princípio de todas as coisas é água. Mas o que ele quer dizer com isso? Porque o termo princípio tem ao menos 3 sentidos, 3 conotações. O primeiro sentido da palavra princípio é mais óbvio, né? Ou seja, o começo de todas as coisas. Então, quando Tales dizia que tudo é água, ele quer dizer que o começo de toda a realidade de todas as coisas estava na água. E aí a gente poderia também entender essa frase do Tales talvez de 2 maneiras. Uma mais literal e talvez outra mais simbólica. Então, a maneira mais literal seria a suposição do Tales meio que cientista, né? Ele começou a observar a realidade e, por exemplo, ele via que a água evaporava e a água caía do céu e a água descia pela terra e ia pelos rios até o mar e tinha esse ciclo meio que eterno. Ele podia observar, por exemplo, que todos os seres vivos precisam de água para existir. Então, ora, a água parece ser mais antiga do que a vida. Na interpretação dele também, se diz que a Terra
aparentava flutuar sobre a água. Ou seja, a ideia de que se a Terra está flutuando sobre a água, então a água devia ser mais antiga do que a Terra. E por aí vai. Mas talvez também possamos interpretar de uma maneira meio simbólica. Porque, por exemplo, qual é a forma da água? Bem, a água é algo que, no nosso nível empírico, não tem nenhuma forma pré-determinada, né? Ela pode ser líquida, pode ser gasosa, pode ser sólida, né? E quando líquida, se você coloca numa jarra, ela assume a forma da jarra. Se coloca no copo, a forma do copo. Se joga na terra, ela se espalha por todos os lados. Então não tem nenhuma forma pré-definida. Então, numa interpretação mais simbólica da água, a gente poderia dizer que o princípio de tudo é algo que não tem forma. E aí, por exemplo, se a gente pega o Anaximandro, que foi o discípulo direto do Tales, ele considerava que o arqué era o ápeiron, ou seja, aquilo que não tem limites, o ilimitado, aquilo que não tem delimitações. Então, em muitas mitologias, muitas narrações míticas, coloca-se a água como sendo ou o primeiro elemento ou um dos primeiros, um dos mais antigos. E se você pega, por exemplo, na própria Bíblia, quando Deus criou toda a realidade, onde é que Deus estava? O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Não é isso? Então, talvez a gente também possa interpretar essa frase dele mais ou menos, de forma mais ou menos simbólica. O segundo sentido da palavra arré é substância. Ou seja, algo que está por baixo de todas as coisas. Apesar das coisas serem diferentes, apesar de você ter um caderno num canto, um livro no outro, a televisão ali, a parede, a camisa, apesar de tudo isso ser diferente, teria por baixo de tudo isso água. Tudo teria um pouquinho que nem seja de água. Então, como é que funciona esse sentido da palavra princípio? Por exemplo, vocês já escutaram o termo o princípio indúbio pro réu? O que é que isso significa? Ora, indúbio significa em dúvida, pro significa a favor e réu, condenado. Ou seja, em dúvida, favoreça o acusado. Isso por quê? O que é mais fácil? Acusar as pessoas de algo ou se defender de uma acusação? Ora, acusar, né? Acusar qualquer um acusa, qualquer um inventa mentira. Agora você se defender é muito mais difícil. Então, se você está em dúvida, se você escuta um lado que acusou, escuta outro lado que se defendeu, e você ficou na dúvida, como é mais fácil acusar e mais difícil se defender, se você está na dúvida, você tem que favorecer aquele que está na situação mais difícil, aquele que está se defendendo. Então, por que isso é um princípio jurídico? Ora, é a ideia de que essa perspectiva tem que estar presente em todas as etapas, em todo o momento do processo, independentemente do que se faça. É isso que dá sustentação e legitimidade ao processo. Se isso é desrespeitado, o processo é considerado ilegítimo. Então, quando Tales disse que o princípio de tudo é água, ele quer dizer que antes das coisas serem o que são, o que existia era água, e as coisas vieram da água. Que, apesar das coisas serem diferentes e se transformarem, o que permanece em todas as mudanças, em todas as diferenças, é que todas possuem água. E o terceiro sentido, que é menos óbvio, é a ideia de que o princípio é o fim, a finalidade. Mas como é que o princípio pode significar o fim? Significa o fim no sentido de finalidade, no sentido de propósito. Você já escutou a expressão, por exemplo, eu tenho os meus princípios. Bem que eu poderia fazer isso, mas eu tenho princípios. Ou então, um vegano não come carne por princípios. O que quer dizer princípio nessas frases? Pensa bem, o que quer dizer o vegano não come carne por princípios? Que princípios são esses? Para o vegano, é o princípio de não querer causar mal, não querer causar sofrimento aos animais. E aí, um vegano, ele vai, por exemplo, chutar cachorrinho por aí, amarrar rojão em rabo de gato? Não. Por quê? Pelo mesmo princípio do qual ele não come carne. Ele não quer causar sofrimento aos animais. Então tem uma finalidade, tem um propósito que orienta as várias ações que ele faz ao longo da vida, que buscam e almejam esse mesmo princípio. Então, quando Tales diz que o princípio de toda a realidade é água,
Ele quer dizer que quando as coisas se desfizerem, quando as coisas se desmancharem, quando as coisas deixarem de ser o que são, elas retornarão a serem água. Então quando Tales diz que o princípio de tudo é água, ele quer dizer 3 coisas. A primeira é que as coisas, antes de serem o que elas são, antes de surgirem, a única coisa que existia era água. Então tudo veio da água. Segundo, que apesar das coisas serem diferentes, de elas mudarem, todas elas possuem algo de água. E que, quando as coisas se desfizerem, desmancharem, se acabarem, só restará a água. Ou seja, a água é aquilo que há de totalmente constante em toda a realidade, em todas as mudanças. A água é o que permanece apesar de tudo. Então, o que é mais importante dos pré-socráticos é você compreender bem essa lógica. Porque, em geral, em grosso modo, a maioria dos pré-socráticos segue mais ou menos esse mesmo tipo de raciocínio. Eles procuram na realidade, na natureza, naquilo que se transforma, algo que possa ser o princípio que explica, o princípio que sustenta toda a ordem de transformações. Então uns vão dizer que é água, Fito Tales, outros vão dizer que é ar, outros vão dizer que são os 4 elementos. E aí pessoal, eu estava aqui editando os vídeos e percebi que dá tempo de falar um pouquinho de algumas ideias interessantes de alguns pré-socráticos. Agora bem rapidamente. Então a gente tem o Empédocles, né, que ele foi bem influente na cosmologia antiga, na medicina antiga, porque ele tinha aquela ideia de que você tem os 4 elementos como princípio de toda a realidade, como o arqué, né, o fogo, aqueles do Avatar, o fogo, água, terra e ar. E aí como é que eles se movimentariam, como é que se transformariam? A partir de 2 princípios moventes, o amor e o ódio. O amor, a amizade, né, filia, seria aquele elemento que unifica, junta, traz as coisas para junto. E a partir das diferentes combinações, você geraria as coisas diferentes. E aí você tem também o ódio, a desavença, né, a inimizade, que serviria para a separação das coisas, de modo que elas se desmanchariam. E aí você também tem o Demócrito, que dizem que foi professor do Protágoras, né, que é um sofista muito importante que a gente vai falar nas próximas aulas. E aí o Demócrito, junto com o seu professor Leucipo, eles foram os pioneiros da ideia do atomismo. Ou seja, que toda a realidade, o princípio de todas as coisas, são partículas bem pequenininhas. Então você só teria 2 coisas fundamentais a toda a realidade. Os átomos, essas pequenas partículas, e o vácuo, ou seja, o vazio. Então os átomos sendo a coisa menor possível, né, o termo significa literalmente isso, indivisível, se movimentariam espacialmente. Então o único tipo de movimento que você tem seria o movimento espacial. E a depender da localização deles, de como eles se juntam ou se separam, da ordem que eles estão ou da posição que eles estão, você teria o surgimento de coisas diferentes. Né? Então é uma noção bem mecanicista do universo. E aí um outro pré-socrático interessante que você tem é o Pitágoras, né? Que foi bastante influente na filosofia do Platão. Infelizmente a gente conhece pouquíssima coisa a respeito do Pitágoras, e muito do que a gente conhece são lendas que a gente não sabe em que medida pode levar muito a sério. Acontece que o Pitágoras parece que ele tinha meio que uma seita filosófica, né, um negócio meio secreto, que tinha ritos iniciáticos e regras de conduta de vida. Por exemplo, o pessoal parece que não podia comer carne. E aí o que se descobria na academia era segredo, não podia contar para ninguém. E aí o princípio, né, para o Pitágoras seria os números, né, ou seja, as estruturas. É uma ideia bem formalista da realidade. Ou seja, enquanto para o Demócrito o que seria mais fundamental seriam as partículas materiais, para o Pitágoras o que seria mais fundamental é a estrutura formal de como as coisas se organizam. Né? E isso é o que seria realmente eterno. Isso é o que seria realmente o princípio, né? O que nunca foi criado, o que nunca se acaba e que permanece em tudo. As fórmulas matemáticas. Né? Então eles estudavam bastante a harmonia da realidade, as proporções da realidade. Proporção é uma das traduções que a gente pode dar para logos. É feito a gente fala em razão matemática, né? Isso, sei lá, 2/5 seria uma razão, uma fração. Então, né, a razão, né, a regra racional de relação entre 2 coisas diferentes. É isso que seria o princípio. Tá bom então? Acho que agora já deu no tempo. Então qualquer coisa deixa os comentários aí, ok?
Próxima aula a gente vai falar sobre dois pré-socráticos muito importantes para o pensamento de Platão e para diversas problemáticas ao longo da filosofia, que é o Parmênides e o Heráclito. Eu sei que o assunto é diferente, é novo, vocês ainda estão se acostumando, e que os pré-socráticos deixam muitas ideias para a gente pensar. Então, até a próxima!